Bom, hoje a aula 5, né, eu vou falar sobre, a gente vai acabar a unidade central de processamento, a terceira aula sobre unidade central de processamento, e a gente vai falar basicamente de três coisas. Uma técnica que é muito utilizada na arquitetura das máquinas, que se chama linha de montagem, ou em inglês pipeline. Depois a gente vai ver um pouco sobre, vou falar um pouco mais de detalhes sobre os barramentos, que a gente já andou vendo nas aulas passadas, mas eu vou falar um pouquinho mais de detalhe deles. E a gente vai ver, sem entrar muito em detalhes, só para vocês terem uma ideia, as maneiras que a gente tem de implementar uma unidade de controle. Bom, a gente viu, né, que todas as nossas instruções, né, na verdade, elas são executadas através de um ciclo de busca, onde a instrução é transferida da memória, do endereço da memória para a unidade central de processamento, né, e o contador de instrução é incrementado de 1. Isso que a gente chama de um ciclo de busca da instrução. E depois tem um ciclo de execução da instrução, onde a instrução é decodificada, eventualmente algum outro operando é transferido da memória para a unidade central de processamento e a instrução é executada. Então, basicamente, o ciclo de instrução é constituído de um ciclo, um subciclo de busca e um subciclo de execução. Se o subciclo de busca demora T1, uma unidade de tempo para ser executada, e o subciclo de execução demora T2 unidades para ser executada, a gente tem que a instrução vai demorar para executar um tempo T, que é a soma de T1 com T2. E no nosso caso, até agora, todas as instruções são executadas de forma sequencial, ou seja, eu executo a primeira instrução, o subciclo de busca dela e o subciclo de execução. Quando acabo de executar essa primeira instrução, que eu posso executar a segunda instrução, que eu vou executar o subciclo de busca, o subciclo de execução e assim por diante. Bom, o pessoal começou a ver, né, que essa execução de instruções em microprocessadores tem uma analogia com a montagem do automóvel, né? Quais são os estágios que a gente precisa para montar um automóvel, né? A gente precisa primeiro montar a carroceria do automóvel, que vai demorar um tempo T1. Depois a gente precisa montar o motor do automóvel. Depois a gente monta as rodas. Depois a gente faz a instalação elétrica. Depois a instalação dos bancos e espelhos do carro, faz o acabamento final. Cada estágio desses aí, de montagem, instalação elétrica, etc., demora um tempo definido. A montagem da carroceria demora T1, a montagem do motor T2 e assim por diante. E o tempo total para montar um carro vai ser T, que é a soma de todos esses passos que eu preciso para montar um carro. T1, mais T2, mais T3, mais T4, mais T5, mais T6. Então, se eu monto um carro e eu só começo a montar um novo carro quando eu acabo de montar aquele carro, ou seja, eu começo a montar um carro pela carroceria e eu dou o acabamento final, quando eu acabo o acabamento final do carro, eu começo a montar um novo carro. Então, cada carro vai me demorar T unidades de tempo para ser montado, então num tempo de X horas, X unidades de tempo, eu vou ter um máximo de X dividido por T carros que eu vou poder montar naquele período de tempo. Bom, o Henry Ford, no início do século XX, teve a intuição e viu, né, que esses estágios, né, eles podem ser independentes um do outro. O que quer dizer com isso? Os aparelhos, né, as máquinas que eu estou usando para montar a carroceria de um carro são diferentes das máquinas que eu estou usando para montar o motor de um carro. Tá? Então, o que o pessoal viu, e o pessoal do Henry Ford, essa equipe que estava fazendo a montagem dos carros, viu que esses estágios de montagem do carro eram independentes. Tá? E daí? Né? Daí que eles sacaram que podiam fazer o seguinte: vamos fazer o que eles chamaram de linha de montagem, ou pipeline em inglês. A gente vai fazer o seguinte: a gente começa a montar um carro. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar a carroceria. Depois a gente passa aquela carroceria para a montagem do motor. Quando eu passei aquele carro que foi iniciado com a carroceria para a montagem do motor, as máquinas que estavam sendo utilizadas para montar a carroceria não vão ser mais utilizadas, porque todos os estágios daí para frente não precisam mais das máquinas que montam a carroceria. Então, por que eu não começo a montar um segundo carro? Enquanto o primeiro carro passou para o estágio de montagem do motor, eu já começo a montar um segundo carro. Passo ele para o estágio da montagem da carroceria, enquanto o primeiro carro está sendo montado o motor. Bom, e aí qual é o objetivo disso? Repare, uma coisa importante é que
o tempo total de montagem de um carro vai continuar sendo o mesmo, ou seja, a soma dos tempos de cada estágio, T1, vai T2, vai T3, vai T4, vai T5, vai T6. Mas agora, como eu não preciso esperar acabar a montagem inteira de um carro para começar a segunda, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir produzir mais carros por unidade de tempo, tá? Então, a grande vantagem que eu tenho nesse processo de linha de montagem pipeline não é diminuir o tempo de montagem de um carro, mas sim conseguir que eu monte mais carros no mesmo período. Eu tenho uma taxa de montagem, né? Eu consigo produzir mais carros por segundo maior, uma taxa maior. E isso vai me dar ganho de eficiência. No mesmo tempo eu consigo montar mais carros, no caso usando a linha de montagem, do que não usando. E aí o pessoal viu que essa técnica de usar a linha de montagem, que era utilizada para carros, o pessoal começou a ver que poderia ser utilizada também para arquitetura de processadores. E a gente vai ver um pouco como isso é implementado. Bom, a premissa básica da gente ter uma linha de montagem é o quê? A gente só pode fazer isso se a gente tiver estágios, né, de montar um carro ou de executar uma instrução. Se os estágios, cada estágio para eu conseguir inicializar a execução de uma instrução e finalizar, forem independentes um do outro. Para eles serem independentes um do outro, o que eu preciso? Eles não podem usar os meus componentes, os estágios não podem usar os meus componentes simultaneamente. Tá? Então eu tenho que ter, para ser independente, eu tenho que usar componentes diversos, cada estágio da minha execução da instrução ou da minha montagem de um carro. E o que é interessante, a grande ideia, né, foi que daí eu consigo, se eu tenho esses estágios independentes, eu consigo começar a montar ou consigo começar a executar uma instrução antes que a primeira instrução que eu comecei a executar tenha sido finalizada. E com isso eu tenho uma maior taxa de carros ou de instruções por um determinado tempo. Bom, então a primeira ideia que o pessoal teve foi o seguinte: é claro que a gente tem, né, dois subciclos aí para executar uma instrução. A busca da instrução, que eu sempre tenho que acessar a memória. Eu tenho que ir lá na memória e ler a instrução que está na memória para transferir para a unidade central de processamento. E eu tenho o segundo ciclo, que é o ciclo de execução da instrução, que nem sempre é necessário acessar a memória. Quando é que eu não preciso acessar a memória? Por exemplo, quando eu vou decodificar a instrução, eu não preciso acessar a memória, coisa que eu estou fazendo internamente na unidade central de processamento. Tem algumas instruções, quando eu estou executando, por exemplo, somar o conteúdo de 2 registradores, que eu não preciso acessar a memória. Então, nesse ciclo de execução, quando eu não preciso acessar a memória, claro que durante o ciclo de execução pode ser que eu tenha que acessar a memória. Por exemplo, se eu tenho que buscar um outro operando na memória para executar a instrução. Mas enquanto, por exemplo, eu estou decodificando a instrução, eu não preciso acessar a memória. Então, nesse tempo que eu estou executando, executando o ciclo de execução e que eu não acesso a memória, o que eu posso fazer? Eu já posso ir buscar, adiantar o serviço e buscar uma nova instrução na memória. Tá? Então, quando não tem atividade de acesso à memória no estágio de execução, eu posso ativar o estágio de busca da instrução. Então, vamos ver aqui uma execução que eu estou chamando de sequencial sem linha de montagem. Tá? O que acontece? Eu estou dizendo, vamos supor que eu tenho um estágio, um subciclo da minha instrução, que é a leitura, demora um tempo T, e a execução da instrução demora um tempo T. Tá? Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ver. A primeira instrução, ela tem um subciclo L e um subciclo E. Se cada subciclo desse me demora uma unidade de tempo, para eu executar essa instrução, eu vou precisar de 2 unidades de tempo. Se eu tenho que esperar essa primeira instrução acabar para a segunda instrução entrar, o que vai acontecer? Eu só consigo executar a segunda instrução, começar a executar a segunda instrução, quando a primeira acaba. Então, para executar a segunda instrução, eu só vou começar quando a primeira acaba e eu vou demorar 4 unidades de tempo. Se eu quiser executar a terceira instrução, o que vai acontecer? Eu só posso começar a executar ela quando acabar a segunda, então eu vou precisar, para executar essas 3 instruções, de 6 unidades de tempo. E, finalmente, para eu executar uma 4ª instrução, eu vou precisar de mais 2 unidades de tempo, e no tempo total de executar essas 4 instruções de forma sequencial, eu usei 8T, 8 unidades de tempo. Tá? Isso, eu não estou usando pipeline, não estou usando linha de montagem. É algo que a gente tem visto até agora. Bom, vamos supor agora que eu vou usar essa linha de montagem. Usando essa linha de montagem, qual é a ideia? Quando eu executo o ciclo de busca de uma instrução, logo em seguida eu executo o ciclo de execução da instrução. E quando eu começar a executar o ciclo de execução dessa instrução, eu vou poder já começar a executar o ciclo de busca da segunda instrução. Vamos ver aqui que fica mais claro. Ó,
Eu comecei a executar a primeira instrução. Então tem um tempo para o ciclo de leitura da instrução e para o ciclo de execução, né? Busca da instrução e execução. Primeira instrução vai durar 2 unidades de tempo, igualzinho no caso anterior. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Cada instrução continua durando 2 unidades de tempo. Eu não estou mudando o tempo que cada instrução vai mudar, vai executar. Bom, agora, olha, a segunda instrução, diferente da outra, agora eu não preciso ficar esperando que a primeira instrução acabe para eu começar a segunda. A primeira instrução, eu posso executar esse ciclo de busca, esse ciclo L aí, nos momentos em que meu ciclo de execução não está acessando a memória. Então eu posso começar a executar meu ciclo de busca enquanto está sendo executada o ciclo de execução da primeira instrução nos momentos em que ela não acessar a memória. Então, na verdade, eu para executar essas 2 instruções, eu vou precisar de 3T e não de 4T. A próxima instrução, né, a terceira, eu também não preciso esperar que a segunda acabe. Eu posso começar a executar essa instrução, o meu ciclo de busca, quando a segunda instrução está executando e não está acessando a memória. E assim por diante. E a quarta instrução da mesma maneira. Então agora, olha o que a gente ganhou. Ó. As minhas instruções continuam tendo execução de 2T. Mas agora eu tenho que o tempo total de execução dessas 4 instruções foi 5T. Enquanto que eu tinha que o tempo total de execução das instruções de forma sequencial, ou seja, esperando acabar a execução de uma para começar a outra, foi 8T. Então isso tem que ficar bem claro para vocês. O que eu ganho é o tempo total de execução de um certo conjunto de instruções. Mas o tempo de execução de cada instrução permanece o mesmo. Bom, aí o pessoal começou a fazer isso, até que deu razoavelmente certo, tiveram um certo ganho de eficiência aí na execução das instruções, mas tinha alguns problemas, tá? Um problema que complicou a coisa e que não deu um ganho tão grande como eles queriam, é que a gente assumiu, para mostrar esse ganho aí, que o ciclo de busca e o ciclo de execução têm a mesma duração. Isso não é verdade na maioria das máquinas, porque o ciclo de busca é só para ir na memória para buscar a instrução. Enquanto que o ciclo de execução implica em decodificar a instrução, eventualmente buscar outro operando na memória e executar a instrução. Então, em geral, o tempo de execução é muito maior que o tempo de busca. Então, o que acontece é que eu consigo buscar uma instrução, mas eu só posso realmente executar essa instrução quando o ciclo de execução da instrução anterior tiver acabado. E aí, esse ciclo de execução demora mais que o ciclo de busca. Então, a minha segunda instrução tem que ficar esperando para começar a executar a segunda instrução só quando o ciclo de execução da primeira acabar. Tá? Isso é um problema que o pessoal viu. Outro problema que o pessoal viu é o seguinte. A gente está supondo aqui, né, que eu faço uma busca. Para eu fazer uma busca da instrução, eu tenho que saber qual é o endereço dessa instrução na memória. E depois executo. Então, eu estou supondo aqui que eu sempre vou buscar o endereço da instrução sequencial na memória. Ou seja, se eu estou executando uma instrução no endereço 2, o próximo endereço da instrução que eu vou querer é o 3. Então, eu já sei que é o endereço 3, eu posso ir adiantando o serviço e buscando a instrução no endereço 3. Mas acontece que, como vocês devem se lembrar, se não se lembram, dê uma olhada na aula passada, a gente tem instruções de desvio. Né, desvio, principalmente as instruções de desvio condicional. O que são essas instruções de desvio condicional? Se, por exemplo, o conteúdo do acumulador for igual a 0, eu não vou executar a instrução que está no endereço sequencial. Eu vou executar uma instrução que está no outro endereço que é dado pelo operando da instrução. Tá? Então, isso aí que acontece. Eu só vou saber qual é o endereço da próxima instrução que eu vou executar quando eu acabar de executar aquela instrução que implica no desvio condicional. Porque se aquela condição for verdadeira, eu vou para um outro endereço e não para o em seguida, né, para o endereço sequencial. Então, eu não consigo fazer uma busca, eu não sei aonde que eu tenho que fazer essa busca da instrução, porque vai depender da condição, né? Se o acumulador for igual a 0 para um lugar, se for diferente de 0, eu vou para outro. Então, eu tenho que esperar acabar a execução dessa instrução para poder saber qual é o endereço que eu vou pegar. Então, eu não posso adiantar a busca da instrução, porque eu não sei aonde eu vou pegar, né? Qual é o endereço que eu vou pegar, que eu vou ler a instrução na memória. Bom, então uma coisa que o pessoal viu é o seguinte, esse primeiro problema que eu falei antes para vocês era que os estágios de busca e execução têm durações muito diferentes. Então eles sacaram o seguinte, olha, se a gente dividir a instrução em subciclos que tenham tempos mais parecidos, a gente vai poder obter um ganho maior dessa nossa estrutura de pipeline. Tá? Então, uma estratégia foi dividir, por exemplo, em 5 estágios.
tá? O meu ciclo de instrução. Então, eu tenho um estágio de busca de instrução, que está com o nome B aí, um estágio de decodificação de instrução, um estágio de cálculo de endereço de operandos, um estágio de busca dos operandos na memória e um estágio de execução da operação. Tá? Repara uma coisa, nem toda instrução tem que passar por todos esses estágios, né? Todas as instruções, eu tenho que executar o estágio de busca da instrução e decodificação da instrução. Mas nem todas as instruções eu preciso calcular o endereço de operandos e buscar operandos na memória, né? Por exemplo, a instrução load eu preciso, mas a instrução store, que é para eu armazenar elementos na memória, eu não preciso calcular o endereço dos operandos e buscar esses operandos na memória, tá? Mas isso tem que ficar bem claro para vocês. Para facilitar uma questão de facilidade de implementação da arquitetura pipeline, a gente sempre vai assumir que a instrução tem que passar por esses 5 estágios, mesmo que ela não faça nada, mas vai gastar aquele tempinho daquele estágio, tá? Bom, então vamos ver como é que vai se comportar agora essa nossa máquina com 5 estágios. Então a gente vai assumir algumas coisas para eu mostrar para vocês como é que vai funcionar a execução de instruções com esse pipeline, agora não mais em 2 estágios, mas sim em 5 estágios, né? Bom, primeiro é o seguinte, um componente que é compartilhado entre os estágios é a memória, né? Quando eu estou fazendo uma busca de instrução, eu estou acessando a memória. Quando eu estou fazendo uma busca de operando na memória, eu estou acessando a memória. Então, eu não posso ter esses 2 estágios sendo executados simultaneamente, concorda? Porque os dois estão acessando a memória, tá? A gente vai assumir aqui que sempre existe acesso à memória no estágio de execução, tá? Isso não é verdade para todas as instruções. Por exemplo, a instrução loader, né? O que eu faço? Eu leio um operando na memória e coloco lá dentro do acumulador. Na hora de executar, eu não preciso acessar a memória. Eu já fiz esse cálculo do operando, né, e busca do operando, no estágio de busca do operando. Na hora de executar, simplesmente eu vou transferir do RDM para o acumulador. Então, eu não preciso fazer nenhum acesso à memória. Já numa instrução store, né, STR, o que eu vou fazer? Na hora de executar, eu vou pegar o conteúdo que está lá na unidade central de processamento, lá no meu RDM, e vou transferir para a memória. Então, eu realmente, efetivamente, tenho um acesso à memória aí. Mas só para a gente facilitar também o entendimento, para facilitar a implementação do nosso hardware, a gente vai assumir que sempre existe acesso à memória no estado de execução. Ou seja, eu não posso executar simultaneamente execução, busca de instrução e busca de operando na memória. Todos os estágios aqui agora, em geral, dá para a gente considerar que tem um tempo igual, mais parecido entre eles, tá? Então, a gente vai ver agora um exemplo, como é que a gente seria essa nossa execução de 4 instruções, né, se eu estou usando essa estrutura de pipeline, tá? Bom, se eu não usar a estrutura de pipeline, né, eu tenho 5 estágios, cada estágio dura 1 unidade de tempo. Então, cada instrução minha vai durar 5 unidades de tempo. Se eu tenho 4 instruções, o que vai acontecer? Para eu executar as 4 instruções, vou precisar de 5 unidades de tempo para cada uma. No total, vou precisar de 20 unidades de tempo para executar essas 4 instruções. Vamos ver como é que fica para executar essas 4 instruções usando o pipeline em 5 estágios. Bom, a primeira instrução aí que vocês estão vendo, né, ela vai executar os 5 estágios. Busca, decodificação, cálculo do operando, busca do operando e execução, né? E aí vai entrar a segunda instrução, né? A segunda instrução, eu posso começar a executar o estágio de busca dela junto com a decodificação, porque a decodificação não acessa a memória, não tem problema nenhum. Depois eu posso executar a decodificação junto com o cálculo do operando, porque a decodificação da segunda instrução não acessa a memória. Depois eu posso fazer o cálculo do operando da segunda instrução junto com a busca de operando na memória da primeira, porque o cálculo de operandos não acessa a memória. Mas olha o que acontece entre o tempo 4 e 5. Entre o tempo 4 e 5, a primeira instrução está executando o estágio de execução, que eu estou assumindo que tem acesso à memória. E a segunda instrução precisa executar um estágio de busca de operando na memória. Então, esses 2 estágios não podem ocorrer simultaneamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atrasar esse estágio né, de busca de operando da segunda instrução para começar no tempo 5 e não começar no tempo 4. E aí depois, a execução não tem problema, porque eu não tenho mais nenhum estágio da instrução 1 sendo executado. A instrução 3, eu posso começar a executar a busca, porque não tem problema, porque a instrução 2 e 1 estão executando os estágios que não necessitam de acesso à memória.
Posso executar a decodificação, porque esse estágio de decodificação não acessa a memória. Posso executar o estágio de cálculo de operando, porque ele não acessa a memória, mas repara, agora essa instrução 3 teria que executar um estágio de busca de operando na memória. Só que a instrução 2, no tempo 5, está fazendo isso, uma busca de operando na memória. Então eu tenho que atrasar. Não posso atrasar para o tempo 6, porque no tempo 6 a instrução 2 está fazendo uma execução, um ciclo de execução, né? Um subciclo de execução, que também acessa a memória. Então eu vou ter que atrasar lá para o tempo 7. A partir daí, como eu não tenho mais nenhuma instrução sendo executada anterior à minha, eu posso executar o ciclo de busca de operando e de execução. E finalmente a instrução 4, olha o que acontece com ela. Eu só consigo iniciar essa instrução 4 no tempo 9. Por quê? Porque eu poderia tentar iniciá-la no tempo 3, mas no tempo 3 vocês vão ver aí que a instrução 1 está acessando a memória. No tempo 4, a instrução 1 está acessando a memória. No tempo 5, a instrução 2 está acessando. No tempo 6, a instrução 2 está acessando. No tempo 7, a instrução 3 está acessando a memória. E no tempo 8, a instrução 3 está acessando a memória. Então, eu só consigo ter que deslocar toda essa execução da minha instrução lá para o tempo 9. Tá? E mesmo assim, com esses problemas que a gente realmente não tem os estágios totalmente independentes, tem hora que a gente tem que atrasar a execução desses estágios, olha o que a gente ganhou. A gente ganhou que a execução dessas 4 instruções foi 14 unidades de tempo. Ao contrário se a gente fizesse a execução sequencial, que seriam 20 unidades de tempo. Tá? Então a gente ganha fazendo essa implementação. Bom, aumentando o número de estágios, que tem duração mais parecida, a gente começa a ter um pipeline mais eficiente, ter um pipeline que a gente realmente tem um ganho na execução das instruções. Mas o nosso problema de desvio condicional continua, né? Vamos lembrar, aquela instrução JPOP, como é que ela funciona? Se o conteúdo do acumulador for maior que 0, então o que eu tenho que fazer? O conteúdo do operando é um endereço para onde o meu programa tem que ir, ou seja, esse conteúdo do operando vai ser carregado no contador de instrução, né? Se não, o que vai acontecer? Eu vou executar a instrução que está no próximo endereço seguida a essa instrução JPOP. Tá? Então, eu não consigo, quando eu não acabar de executar essa instrução, que vai me dizer se o acumulador é maior que 0 ou não, né? Para eu executar essa instrução, é isso que ele vai me dizer, se é maior que 0 ou não. Eu não consigo saber dessa condição. E se a condição for verdadeira, eu vou para o endereço definido na instrução. Se não, eu vou para o próximo. Então, eu não posso fazer essa busca enquanto eu não sei, enquanto não acabou de executar. Vou ter que atrasar um tempo. Continuo com o mesmo problema que eu tinha em 2 estágios, isso aí não mudou, né? Bom, a gente pode pensar imediatamente em algumas soluções para diminuir esse atraso. A gente faz o seguinte, bom, vamos chutar, né, que não vai ter desvio. Provavelmente não vai ter desvio. Então, eu sempre busco a próxima instrução. Não espero acabar. Já vou adiantando o serviço e vou buscando a instrução que está no próximo endereço, depois dessa instrução JPOP ou JVOP, sei lá, a instrução que tem um desvio condicional. Beleza, então eu já estou com aquela instrução lá carregada. Se por acaso eu preciso me desviar porque a condição é verdadeira, aí eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo, né? Não vou poder continuar a executar aquela instrução que eu busquei, porque não é aquela instrução que eu tenho que executar, é uma nova. Então eu paro o que eu estou fazendo e vou buscar a instrução no endereço correto, porque a condição foi verdadeira. Tudo bem, errei. Mas se eu não errei, né, eu acertei, então a condição foi falsa, então eu tenho que efetivamente executar a instrução que está no próximo endereço. Então ela já está lá. Então o atraso foi bem menor, porque eu já adiantei a transferência da instrução da memória para a unidade central de processamento. Outra ideia que a gente pode ter, né, por exemplo, por que a gente então não vai na memória e busca a instrução se o desvio for verdadeiro, se a condição do desvio for verdadeira ou for falsa? Ou seja, busca a instrução que está no próximo endereço ou busca a instrução que está no endereço que eu tenho que me desviar caso a condição seja verdadeira. Porque daí logo que acabar a execução da instrução, eu já estou com as duas carregadas na memória, as duas instruções. Aí eu sei que eu posso ir para um lugar ou para o outro, tá? São maneiras de a gente resolver. Claro que essas maneiras implicam que a gente vai ter que colocar mais hardware, a gente vai ter que controlar essas coisas, o hardware vai ficar mais complicado, vai encarecer, etc. Tá? Bom, então, basicamente, o que o pessoal pensou é o seguinte, tendo essas ideias que são mais ou menos óbvias quando a gente pensa em tentar resolver esse problema, né? Aí, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a ideia que a gente tem hoje nas arquiteturas é tentar prever se o desvio vai ocorrer ou não, se a condição é verdadeira ou não, tá? Então, uma coisa bem simples é o seguinte, eu vou prever que o desvio nunca vai ser tomado, tá? É tipo aquela ideia que eu mostrei para vocês, a primeira ideia.
em geral a condição vai ser falsa, então eu vou sempre pegar a instrução que está no próximo endereço. Isso aí pode funcionar ou pode não funcionar. Alguns estudos mostram que mais de 50% das vezes a condição do desvio é verdadeira, então eu preciso fazer o desvio. Então essa busca que eu fiz anteriormente não vai me servir para nada. Tá? A outra ideia é prever que o desvio sempre será tomado. Então eu sempre busco a próxima instrução que está no endereço que eu tenho que ir caso a condição seja verdadeira. Então, se realmente os estudos que dizem que mais de 50% dos casos eu faço, a condição é verdadeira, posso ter um ganho aí sempre chutando, né, que a próxima instrução que eu vou pegar é a instrução dada pelo operando da minha instrução. Tá? Bom, tem algumas coisas um pouco mais sofisticadas, prever se o desvio vai ser tomado baseado no código de operação. Tá? Tem alguns estudos aí que mostram que, por exemplo, a condição acumulador igual a zero leva em 80% das vezes tem o desvio. A condição acumulador maior que zero, 20% só que tem o desvio. Tá? Então o pessoal fez um estudo aí para um determinado processador, para aquele processador, para aquelas instruções, qual é a porcentagem de vezes que o desvio é tomado ou não. E aí o processador leva em conta esses dados e ele vê qual é a instrução que vai ser executada e ele vê, para essa instrução em geral o desvio não ocorre. Então ele busca a instrução no próximo endereço sequencial. Ou então, nessa instrução, em geral, o desvio ocorre. Então, ele vai buscar a instrução que está no endereço especificado pela instrução de desvio condicional. E uma outra coisa mais sofisticada ainda que pode fazer é o seguinte, o programa vai sendo acompanhado. Tá? Tem toda uma estrutura de hardware e de software, né? De software mais baixo nível, para acompanhar um histórico das operações de desvio. Então, cada vez que uma operação de desvio é executada, fica lá armazenado se aquele desvio se a condição do desvio foi verdadeira ou falsa. E quando eu for executar essa instrução novamente, esse histórico é consultado para ver se nas últimas vezes o desvio, a condição foi verdadeira ou falsa. Se nas últimas vezes, a maioria das vezes a condição foi verdadeira, então eu busco a instrução que está no operando. Se não foi, na maioria das vezes a condição foi falsa, então eu vou buscar a instrução que está no endereço sequencial. Isso aí é uma coisa mais sofisticada e isso implica em que eu ter tabelas guardadas em memória, vou ter toda uma estrutura de hardware mais complicada para poder implementar essa facilidade. E essas coisas em hardware é sempre um compromisso entre mais informação e o sistema ficar mais carregado. Né? A gente tem que ver até que ponto vale a gente começar a colocar mais coisas e o que a gente vai ganhar com isso. Bom, então o que eu tinha falado sobre pipeline é isso, tá? Para vocês terem uma ideia, isso é importante porque todas as máquinas, se vocês forem ver qualquer Pentium hoje em dia, utiliza essa linha de montagem, pipeline, máquinas RISC utilizam linha de montagem, é uma coisa forte na arquitetura das máquinas RISC, é a linha de montagem pipeline. Né? Agora a gente vai ver um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho, a gente já vem falando todas as aulas sobre barramento. Né? O que é o barramento? O barramento é o elemento que é responsável pela interligação dos componentes da minha máquina. Tá? E essa interligação permite o quê? Que exista um fluxo de informação entre os componentes, entre a unidade central de processamento, entre memória, entre componentes de entrada e saída. Tá? E esse controle, né, de fluxo de informação tem toda uma programação que é definida pela unidade de controle como esse fluxo deve ocorrer. Mas o meio físico, né, e como eu faço para acessar esse meio físico, né, todos esses assuntos, né, esses itens, estão ligados a como eu vou definir meu barramento. Bom, a gente já viu por aí, né, nas outras aulas, a gente tem um componente de unidade central de processamento, eu posso ter vários bancos de memória 1, memória 2, memória N, posso ter vários componentes de entrada e saída, discos, impressoras, teclados, etc. Né, e depois, mais à frente, a gente vai ver duas aulas sobre entrada e saída, né? E esses componentes estão interconectados por barramentos, né? A gente tem um barramento de controle, onde são enviados sinais da unidade central de processamento para os componentes e também são recebidos sinais, por exemplo, a memória, quando ela precisa jogar um dado para a unidade central de processamento, ela pode mandar um sinal de controle dizendo, espera um pouco que eu estou atrasado, uma memória mais lenta, pode mandar um sinal de controle para a unidade central de processamento, por exemplo. Né? A gente tem o barramento de endereços, né, que a gente viu que é um conjunto de bits, onde a gente vai passar o endereço para eu identificar cada componente meu, seja memória ou entrada ou saída, e o barramento de dados, onde a informação
é transferida da unidade central de processamento para os componentes ou entre componentes da memória para dispositivos de entrada e saída, ou dispositivos de entrada e saída para memória, unidade central de processamento e assim por diante. Então, esse meu barramento de dados nada mais é do que várias linhas condutoras, e em cada linha condutora eu posso passar um bit de informação, 0 ou 1. Tá? São vários fiozinhos em que eu posso passar informações. E a gente já viu que a gente pode ter diferente quantidade de bits que estão passando nesse barramento de dados. 8 bits, 16, 32, 64, 128. A gente viu que à medida que as máquinas foram evoluindo, essa quantidade de bits foi aumentando. Quanto mais informação puder passar de uma vez só de um componente para o outro, melhor. O barramento de endereços, né, é utilizado pelo processador para indicar onde um dado deve ser lido ou onde o dado deve ser escrito. A gente já viu que essa quantidade de bits do endereço vai me dar a quantidade máxima de memória que eu posso acessar. Além disso, a gente vai ver também que os componentes de entrada e saída, eles são identificados por esses bits de endereço. E a gente tem no barramento de controle vários sinais de controle que passam também. Cada sinal de controle está num fiozinho desse, né, e pode ter os sinais 0 e 1. Por exemplo, leitura de dados, né, ou leitura de dados da memória, o memory read. Escrita de dados da memória, o memorize. Leitura de entrada e saída, while read. Escrita de entrada e saída, while write. Certificação de transferência de dados é para um protocolo que a gente vai ver um pouco mais à frente. Pedido de interrupção, a gente vai ver um pouco mais à frente como é que isso funciona. Aquele sinal do relógio que eu falei para vocês, né? Várias atividades na nossa máquina podem ser sincronizadas por um relógio, né? Que é um sinal que muda de 0 para 1 com uma certa frequência. Então, esse sinal pode passar através de um desses fios do barramento de controle. Bom, a gente viu aqui até agora, né, que a nossa máquina, todos esses componentes compartilham um barramento de controle, um barramento de dados e um barramento de endereço. Tá? Mas o que acontece é que hoje em dia esses nossos componentes, unidade central de processamento, memória e componentes de entrada e saída, eles trabalham com velocidades diferentes. A quantidade de bits que eles podem receber por segundo é diferente. E a quantidade de bits que eles podem fornecer por segundo é diferente. Por que isso? Basicamente uma questão de tecnologia. A gente tem memórias que hoje são fabricadas por semicondutores que tem uma velocidade bastante rápida, consegue falar bastante rápido com a unidade central de processamento. Por exemplo, vocês já viram que a cache tem uma velocidade, né, o tempo de acesso que a gente chama de poder falar com a unidade central de processamento, muito maior que uma memória principal, uma RAM. E os meus dispositivos de entrada e saída nem se fala, porque muitos dispositivos de entrada e saída nossos, por exemplo, um disco rígido, ele tem uma tecnologia que ele tem lá, ele é um disco, usa uma tecnologia de magnética, etc. Mas ele tem toda uma parte mecânica ainda, né? A gente tem uma cabeça de leitura e gravação que tem que andar em cima do disco. Então isso aí tudo faz com que os componentes de entrada e saída sejam bem mais lentos do que a minha memória ou a minha unidade central de processamento, por exemplo. Tá? Então o que acontece é que esses barramentos são organizados separadamente. A gente interliga componentes mais parecidos com um barramento e esses barramentos são organizados de uma forma hierárquica. Então a gente está vendo aí um modelo, né, dessa organização de barramentos de forma hierárquica. A gente tem uma unidade central de processamento que fala com uma memória cache. Esses componentes falam através de um barramento local. Em geral, é o barramento onde eu consigo fazer a transferência de dados mais rápido, porque a minha cache é o componente externo à unidade central de processamento que eu consigo acessar mais rapidamente. Bom, a gente tem o barramento do sistema, que é o barramento onde eu vou passar meus dados, controle e endereços, para poder a memória principal falar com a cache e falar com a unidade central de processamento. E eu tenho os barramentos de entrada e saída. Tá? Tem um barramento de entrada e saída de alta velocidade, onde são conectados dispositivos de rede, dispositivos de disco, SCSI, por exemplo, dispositivos de vídeo. Tá? E eu tenho dispositivos de entrada e saída que tem uma velocidade mais baixa, por exemplo, para ligar modem, teclado e mouse, que são conectados por um outro barramento de entrada e saída com velocidade mais baixa. Então, olha o que vocês estão vendo nessa figura aí. A gente tem, nesse caso aí, 4 barramentos. Barramento local, barramento sistema, barramento de entrada e saída de alta velocidade e barramento de entrada e saída convencional. Em cada barramento, a gente tem, por exemplo, no barramento de entrada e saída de alta velocidade, a gente tem 3 dispositivos compartilhando, tudo bem. Mas olha o que acontece, o barramento sistema trabalha numa velocidade diferente do barramento local. E o barramento de entrada e saída de alta velocidade também trabalha numa velocidade diferente dos outros barramentos. Mas vocês concordam comigo que a UCP,
a unidade central de processamento tem que falar com a memória principal e tem que falar com o dispositivo de entrada e saída. Mas se em cada barramento a gente está usando velocidades e modos de comunicação diferentes, como que a gente vai fazer isso? Bom, o que o pessoal fez? Já que fez essa organização de barramentos diferentes, tem que ter um tradutor, né, de modos de acessar o barramento. Esses tradutores de modos de acessar o barramento são as famosas pontes, ou bridges em inglês, né? Então a gente tem que ter uma ponte entre cada barramento para eu poder transferir informação de um elemento que está conectado num barramento para um elemento que está conectado num barramento diferente. Então vocês estão vendo aí, eu tenho uma ponte entre o barramento local e o barramento do sistema. O que essa ponte faz? Ela converte as informações que estão no barramento do local, uma determinada velocidade com um determinado protocolo, no modo que as informações possam ser entendidas no barramento do sistema, ou seja, na velocidade que o barramento do sistema funciona e com o protocolo, com o modo de acesso do barramento que o barramento do sistema entende. Mesma coisa, essa ponte entre o barramento do sistema e o barramento de entrada e saída de alta velocidade. Ele faz a tradução das velocidades do barramento do sistema para o barramento de entrada e saída de alta velocidade. E a mesma coisa essa ponte entre o barramento de entrada e saída de alta velocidade e o convencional. Então essas pontes são tradutores, né, são interfaces entre os barramentos, porque efetivamente a gente precisa da comunicação entre todos os elementos, né? Só que eu não vou conectar todo mundo num barramento único, vou conectar em barramentos diferentes. Então tem que ter algum componente que me faça essa tradução, né, que faça essa interface entre os barramentos que trabalham de forma diferente. Bom, características do barramento que a gente ouve falar por aí, né? Largura do barramento. O que é a largura do barramento? A largura do barramento é a quantidade de informação, em geral o número de bits, que a gente pode fluir simultaneamente no barramento, né? Então, se eu tenho uma largura de barramento, do barramento de dados de 16 bits, né? Eu tenho 16 linhazinhas que eu posso passar 16 dados, né? 16 bits naquele barramento. Se eu tenho um barramento de largura de barramento de 32 bits, é que eu posso, ao mesmo tempo, eu tenho 32 linhazinhas, 32 fios em que eu posso passar 32 bits. E o ciclo de tempo do barramento? O ciclo de tempo do barramento é o seguinte, é o tempo que eu consigo, dada uma largura de barramento, eu consigo simultaneamente passar 16 bits de um lugar para o outro. Mas quanto tempo eu demoro para passar de um lugar para o outro? Qual é o tempo máximo que me demora eu passar lá de uma UCP para uma cache ou de uma UCP para a memória principal? Isso vai depender de todas as conexões dos meus barramentos e como esse meu barramento funciona, né? Bom, outras coisas importantes. A gente viu, né, que tem essas pontes que fazem, né, as interfaces entre os barramentos. E a gente viu que esses barramentos, cada barramento desse pode ser compartilhado. A gente viu lá anteriormente que a gente tinha lá, por exemplo, interface de vídeo, SCSI e rede, compartilhando um barramento de entrada e saída de alta velocidade, né? Então, se está todo mundo compartilhando aquele barramento, a gente tem que ter todo mundo tem que entender a velocidade que a gente está passando informação ali, e a gente tem que ter alguns modos de como acessar e quando acessar aquele barramento. Porque se todo mundo quiser falar, é como se tivesse todo mundo aqui na sala querendo falar ao mesmo tempo, né? Não vai funcionar, as pessoas não vão se entender, cada um tem que falar de uma vez. Então a gente tem que ter alguma maneira de saber como acessar o barramento e quando, né? Então, isso aí implica, né, em regras explícitas de comunicação, né? Como que eu vou interrogar um componente destinatário para poder efetivamente fazer uma operação com ele? Qual a resposta que ele deve me enviar? Quanto tempo vai durar uma comunicação? Isso aí tudo, tá? Vão ser regras de comunicação, a gente chama de protocolo de comunicação, que cada barramento vai ter. Se vocês forem olhar as definições de barramentos famosos aí, PCIs, etc., quais são as definições que tem para ele lá? Qual é a velocidade de transmissão dos dados e qual é o protocolo? Como é que eu faço para poder acessar o barramento? Como é que eu sei que o dispositivo está pronto para entrar no barramento, etc. Né? Então, vários protocolos de barramento foram criados para definir essas regras de acesso ao barramento, tá? E definir largura do barramento, tempo do barramento, protocolo que é utilizado, velocidade de transmissão dos dados, né? Então, um protocolo, né, de barramento muito famoso que ficou aí, o ISA, Industry Standard Adapter, né, foi um padrão que acabou isso é usado para barramento de entrada e saída. Então vários fabricantes começaram a usar esse padrão, era um padrão que todo mundo podia utilizar. Então se ele desenvolvesse o dispositivo de entrada e saída que entendesse aquele barramento, era só conectar no barramento da máquina o componente lá, sei lá, uma interface de rede que entendesse aquele protocolo, e essa interface de rede falaria com qualquer processador,
né? Então esse ISO ficou bastante famoso, bastante máquinas utilizaram, só que é um protocolo um pouco mais antigo, né? Então as velocidades eram para periféricos, que os periféricos eram mais lentos, então em geral é um protocolo para usar com periféricos que trabalham em velocidade mais baixa. E aí tem um famoso aí que hoje em dia é utilizado pela maioria das máquinas, o PCI, Peripheral Component Interconnect, né? É o nome da PCI. Esse aí é quase um padrão no mercado hoje em dia, né? A maioria dos dispositivos de entrada e saída tem essa interface PCI, ou seja, eu posso conectar num barramento que tem uma característica PCI. Se vocês forem olhar com detalhes do barramento PCI, vocês vão ver que tem várias versões do PCI, velocidades diferentes, protocolos um pouco diferentes, tá? Desde que teu dispositivo de entrada e saída consiga executar o protocolo PCI na versão lá que a tua máquina entende, não tem problema nenhum. Você pega aquela tua placa lá, uma interface de rede, por exemplo, consegue plugar no barramento PCI sem problema. Outro protocolo de barramento de entrada e saída famoso é o USB, Universal Serial Bus. Hoje em dia, né, vocês têm aí para interconectar teclado, mouse, esses pendrives, né, esses elementos que a gente pode armazenar informação, a gente vai só conectar naquela porta USB, né, que é uma porta que já está conectada no barramento USB, a gente consegue passar as informações nela. Outro protocolo que a gente tem, o AGP, Accelerated Graphics Port, né? Esse protocolo é em geral para a gente poder fazer, porque quando a gente está fazendo, jogando informações para o vídeo, a gente precisa de uma alta taxa da memória de vídeo para passar para o monitor de vídeo. Então a gente precisa ter um barramento que consiga fazer essa autotransferência, né? Então a gente tem placas, protocolos de barramento especiais para implementar esse protocolo AGP. Bom, então a gente tem alguns métodos de controle de acesso ao barramento, né? Primeiro, um método que a gente pode pensar é o seguinte: quando eu quero acessar um determinado barramento, né, pode ter um dispositivo mestre. Esse dispositivo mestre é o único que pode dar permissão para os outros dispositivos poderem acessar o barramento. Então, cada vez que um dispositivo quer acessar o barramento, ele faz uma solicitação a esse dispositivo mestre. O dispositivo mestre resolve entre os dispositivos que estão solicitando a requisição quem vai poder acessar o barramento, envia um aviso dizendo que aquele dispositivo pode acessar o barramento e o dispositivo acessa. Então, todas as requisições são feitas para o mestre, tá? Que esse mestre resolve. Claro que isso aí, se eu começar a ter muitos dispositivos, pode se tornar um gargalo no meu sistema. E a gente tem o que a gente chama de acesso direto ou distribuído, né? Que é o seguinte: todos os componentes têm acesso ao barramento. Só que eles têm que conversar entre eles, por isso que a gente chama direto ou distribuído, para descobrir quem vai ter a prioridade para poder acessar esse barramento. Então existe um protocolo de comunicação, um protocolo distribuído aí, para chegar a um consenso de quem vai poder acessar o barramento em um determinado instante, se eu tiver mais de um componente querendo acessar esse barramento. Essa implementação não tem o problema do gargalo do mestre, mas efetivamente o que vai ocorrer é que eu vou precisar de mais circuitos, complexidade no controle desse barramento. Bom, e uma outra coisa interessante também para a gente ver aqui, em relação aos barramentos, é o tipo de sincronização que a gente vai usar no barramento, tá? A gente tem basicamente dois tipos de sincronização que a gente pode usar no barramento. Um é uma operação síncrona e outra operação assíncrona, tá? Na operação síncrona, o que acontece? Tudo que acontece no barramento é comandado por um relógio. Então a gente tem, vocês estão vendo aí, uma linha, a primeira linha é relógio. Essa linha do relógio é uma linha que fica pulsando um sinal de uma certa frequência e que vai comandar todas as ações no meu barramento. E aí a gente tem essas linhas, e vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, como é que funciona um barramento síncrono. É uma operação, por exemplo, a unidade central de processamento quer ler alguma coisa da memória, tá? Então o que tem que acontecer nesse barramento? O sinal de controle read tem que ser ativado, a linha de endereço tem que ser ativada com o endereço que eu estou querendo ler da memória, e a memória tem que responder com os dados no barramento de dados, concorda? Então vamos ver aqui como é que seria a execução dessa leitura de dados da memória usando uma operação síncrona, um barramento síncrono. Ó, eu tenho esse relógio aí que vocês veem que ele fica
executando, né, cada vez que sobe esse sinal de 0 para 1, ele se repete, os tempos T1 e T2 são tempos que têm a mesma duração. Então esse sinal está passando lá no meu barramento, né, e todo mundo está vendo esse sinal. E todas as ações têm que ser comandadas por esse sinal. Então o que acontece? Na unidade central de processamento, quando ela quer iniciar uma operação de leitura na memória, ela vai colocar essa linha início em T1, ela levanta essa linha para 1. Vocês estão vendo? No início de T1, ela levanta a linha de início de 0 para 1, para avisar que vai ser feita realizar uma operação no barramento. E aí, ao mesmo tempo, ela levanta, e ela tem que dizer qual é a operação, ela está só avisando que vai ter uma operação. Ela levanta a linha read de 0 para 1, para dizer que vai fazer uma leitura da memória, e coloca no barramento de endereço o endereço que ela está querendo ler lá da memória, né? Então, nessa linha de endereço aí que está acinzentado aí, isso é porque, na verdade, essa linha de endereço aí são várias linhas, né? Porque eu tenho mais de um bit aí. Então, esses bits vão ficar zeros ou 1 de acordo com o endereço que eu estou querendo ler. Então, o que acontece? Essa unidade central de processamento sabe que tem que levantar a linha início em T1 e baixar no início de T2, levantar a linha read no T1 e baixar em T2 e levantar esses endereços, colocar os endereços no início de T1. Aí a memória que está olhando lá o barramento vai ver, e no início de T1 a linha início subiu, isso quer dizer que vai ser realizada uma operação. E aí vê, a linha read está ativa e o endereço está ativo, e é o endereço da minha memória. Então o que ela vai fazer? Ela sabe que no final de T3, isso é sincronizado. Tem que ser, nesse caso que eu estou dando um exemplo, né, mas que é essa sincronização que é necessária, podia ser outra, mas só para vocês poderem entender, o que ela vai fazer? No finalzinho de T3, ela levanta uma linha de confirmação para dizer que ela sabe que tem uma instrução para ser executada, e ela sabe que no início de T3 ela vai ter que levantar essa linha para avisar para a unidade central de processamento que ela sabe que vai ter que executar essa instrução, e no final de T3, no início de T4, ela vai colocar os dados no barramento de dados. Tá? Então repara que todas essas colocar esses sinais de 0 para 1, de 1 para 0, etc., é tudo executado de acordo com esse sinal de relógio que está aí em cima. Tá? Por isso que a gente chama de uma operação síncrona. Bom, numa operação assíncrona, a gente não tem um relógio. Tá? Se a gente não tem relógio, a gente só vai ter sinais dizendo que a operação começou ou acabou. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando a unidade central de processamento quer ler o dado da memória, o que ela faz? Ele tem um sinal MSYN, esse sinal MSYN, o primeiro sinal é de Master Synchronous, né? Ela vai levantar esse sinal de 0 para 1 para avisar que quer fazer uma operação. Tá? E aí, na verdade, ela primeiro vai colocar o sinal de read para avisar que quer fazer uma operação de leitura e vai colocar os endereços no barramento de endereço. E ela tem que dar um tempinho para que esse sinal de read e esses sinais de endereço se estabilizem lá no barramento. Dado que se estabilizou esses sinais STA aí, o sinal de read ficou em 1 e os sinais de endereço estão estabilizados, ela levanta esse sinal MSYN de 0 para 1 para dizer que tem uma operação no barramento disponível, que quer executar uma operação e que os sinais são disponíveis lá no barramento. Tá? Bom, o que acontece aí? Dado que o dispositivo de memória que tem esse endereço, né, onde que eu quero ler, que a unidade central de processamento quer ler o dado, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os dados do conteúdo desse endereço no barramento de dados, que estão vendo na linha de baixo aí os dados, né? Quando ele vê que tem uma instrução, o MSYN passou para 1, eu tenho o read lá estabilizado e os dados e os endereços estabilizados, ele vai a memória vai nesse endereço, pega o conteúdo desse endereço, dessa memória, e coloca no barramento de dados, como vocês estão vendo aí na última linha. Dado que esses dados estão colocados no barramento de dados, tem que avisar que os dados, que ele executou a operação e os dados estão no barramento de dados. E como é que isso é avisado? Através da linha SSYN. Vocês estão reparando ali, ó, a SSYN é uma linha que sobe quando os dados são colocados no barramento de dados, essa linha SSYN sobe para avisar o mestre que pediu a operação que a operação foi realizada. Quando o mestre lê os dados, né, consegue pegar os dados, o que ele vai fazer? Ele vai baixar essa linha mestre, porque ele já sabe que ele conseguiu fazer a operação, que era ler o conteúdo do endereço lá da memória, e ele vai baixar essa linha MSYN, e aí o que vai acontecer?
a memória vai ver que a operação já foi executada, vai baixar a linha de dados, né, aquela setinha que está saindo lá do MSIM, lá para baixar a linha de dados, e vai baixar o sinal SSIM dizendo, beleza, não precisamos mais usar o barramento, os dados já foram transferidos para a unidade central de processamento. E depois o sinal read e o sinal de endereço vão ser baixados para 0. Bom, e aí? Tem essas duas maneiras de executar, né, fazer a sincronização do barramento. Barramento síncrono e assíncrono. E aí, o que a gente vai resolver fazer, né? Bom, quais vantagens e desvantagens de cada uma? O barramento síncrono, por ter esse relógio e todas as ações serem comandadas através do relógio, ele é mais fácil de implementar e de testar, tá? Em termos de projetistas de hardware, para os implementadores de hardware. O problema do barramento síncrono é que todo mundo tem que trabalhar na frequência daquele relógio. Todo mundo tem que conseguir acompanhar aquele relógio para executar as operações em cada ciclo do relógio. Então, os componentes todos têm que trabalhar na mesma velocidade, não pode ter componentes com velocidades diferentes. Já no barramento assíncrono, como a gente não tem aquele relógio, né, a gente só tem aqueles sinais, né, que fazem o protocolo, que a gente chama de aperto de mão, né, eu quando coloco o MSIM lá, eu posso esperar indefinidamente a minha memória responder, que enquanto ela não colocar o SSIM e os dados lá, eu fico na unidade central de processamento esperando ela me responder. Então fica mais fácil de eu conectar vários componentes com velocidades diferentes. Bom, então agora a gente vai passar para o terceiro tópico da aula de hoje, que é a implementação de controle, né? Isso, eu vou tentar explicar para vocês, não entrar em muito detalhe, só para dar uma ideia como é que a gente pode implementar a unidade de controle, tá? A gente vai ver que tem duas maneiras, que se a gente for entrar em detalhe, vai ser milhões de detalhes, mas só para vocês terem uma noção de como é que essa unidade de controle é implementada. Bom, o que a gente já viu até agora, né? Quando a gente está executando um programa, a gente está executando várias instruções. Cada instrução tem um ciclo de instrução, não é isso que a gente viu? Então, um programa é composto de instruções e a execução do meu programa é executar cada instrução dessa. E cada instrução dessa tem um ciclo de instrução que tem vários subciclos, né? A gente já viu o subciclo de busca, o subciclo de execução, a gente não viu o subciclo indireto nem subciclo de interrupção, a gente vai ver o indireto um detalhe da gente poder buscar um operando na memória de modo indireto, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas a interrupção a gente até vai ver um pouco mais à frente, tá? Bom, mas uma coisa importante aqui da gente ver, como a gente vai implementar essa unidade de controle, é que esses subciclos, na verdade, eles mesmos são compostos de microoperações, tá? Bom, então o que acontece? Um conjunto dessas microoperações de cada subciclo do ciclo de instrução, né, desse subciclo de instrução, tem que ser executado num ciclo de relógio, tá? Então vamos lembrar uma figura que a gente já viu na aulas passadas aí. O que acontece nessa nossa unidade central de processamento? A gente tem um relógio, tá? A saída desse relógio é esse sinal chamado T0 aí, que é o sinal que se repete, o tempo de ciclo dele é T0, ou seja, se repete, ele sobe, desce, sobe, essa subida e subir novamente demora T0. Tá? E o que a gente faz? A gente gera subsinais T1, T2, T3, T4, T5, que tem o mesmo ciclo do T0, né? Esses sinais passam por esse gerador de tempo, e aí a gente gera os sinais T1, T2, T3, T4, T5, que vão entrar na unidade de controle, e esses sinais têm o mesmo período do meu sinal de relógio, só que eles são deslocados, tá? De um tempo de um subciclo. Então, na verdade, eu tenho 5 subciclos dentro de um período do clock T0. O T1, T2, T3, T4, T5. E essas microoperações vão ter que acontecer para eu executar cada subciclo de busca, que é composto de um conjunto de microoperações, elas vão ter que correr em cada tempo definido desse, T1, T2, T3, T4, T5. Tá? Bom, vamos ver aqui um subciclo, né, um ciclo de busca, um subciclo de busca. O que são as microoperações? Tá? As microoperações são as operações que têm que acontecer dentro da unidade central de processamento para que o ciclo de busca ocorra. O que acontece no ciclo de busca? O que eu tenho que fazer? Tem que colocar um endereço no barramento de endereço, um sinal de controle read, né? E aí a minha memória vai jogar no barramento de dados o conteúdo daquela instrução, que está no determinado endereço, e esse conteúdo da instrução tem que ir para o registrador de instrução. Não é isso? Isso que é o ciclo de busca. Esse ciclo de busca é
constituído de microoperações, tá? Então, essas microoperações, a gente vai determinar que elas têm que acontecer naqueles períodos de tempo, T1, T2, T3, T4, até T5, tá? Então, ó, em T1, o que tem que acontecer? O conteúdo do contador de instrução, que contém o endereço da instrução que eu quero pegar, tem que passar do contador de instrução para o registrador de endereçamento de memória para eu poder jogar no barramento de endereço. No tempo T2, o conteúdo da memória que eu quero ler tem que passar do barramento de dados para o RDM. E ao mesmo tempo eu posso fazer a operação simultânea de incrementar o contador de instrução de 1. Lembra? A gente sempre faz isso para adiantar serviço, a gente vai incrementando o contador de instrução de 1. Então essas duas microoperações, passar o conteúdo da memória para o RDM e incrementar o contador de instrução, tem que ser realizada enquanto o T2 estiver lá com o valor 1. E no tempo T3, em seguida, né, que vocês viram lá na figura anterior, que primeiro ocorre T1, depois T2, depois T3. Então, isso é uma maneira de eu poder sincronizar essas microoperações. Depois que aconteceu isso, o que eu tenho no RDM? O conteúdo da instrução. Aí eu tenho que passar o conteúdo da instrução, né, para o RI. Isso tem que ocorrer no tempo T3. Tá? Então, são as microoperações que têm que ocorrer no ciclo de busca. Vamos ver no subciclo de execução. Quais são as microoperações que têm que acontecer no subciclo de execução? Essas microoperações vão depender muito de qual é a instrução que eu estou executando. Se é um LDA, se é um add, se é um STR. Vamos ver um exemplo aqui se for um add x. O que é o add x? Vamos lembrar. Essa instrução add x, ela pega o conteúdo do endereço x, coloca dentro da unidade central de processamento e soma o conteúdo do acumulador com o conteúdo desse endereço da memória, né? Então, quais são as microoperações que vão ter que ser realizadas para executar esse ciclo de execução dessa instrução? Ó, repara, para eu executar a instrução toda, a de X, eu tenho que fazer o ciclo de busca, que é aquele anterior, e depois fazer esse ciclo de execução, tá? Todo mundo tem que fazer um ciclo de busca antes. Bom, no tempo T1, o que eu tenho que fazer? Pegar o operando, né? O endereço de memória onde está o operando, está lá dentro da minha instrução. Então, eu tenho que ir lá no meu registrador de instrução e pegar o operando, que é o endereço, e jogar esse endereço para o meu registrador de endereçamento de memória, para me dar o endereço da memória onde está me operando. Isso tem que ser realizado em T1. Em T2, o conteúdo da memória tem que passar para RDM, e em T3, o conteúdo do acumulador tem que ser somado com o conteúdo do RDM, que está com o conteúdo da minha memória, do endereço que eu quero, né? Somar esses dois e colocar essa soma no acumulador. Isso tem que ocorrer em T3. Bom, então, o que a gente vai fazer baseado que em cada subciclo executar essas microoperações, né? Essa unidade de controle ela tem que ser construída de modo a conter a programação para gerar esses sinais de controle internos e externos ao CP, de tal modo que a instrução seja decodificada e executada, tá? Bom, tem duas maneiras que são utilizadas hoje em dia para a gente implementar essa unidade de controle. Controle que chama controle programado diretamente no hardware, ou em inglês Hardwired Control, e controle por microprogramação. Então a gente vai ver um pouco dessas duas formas que a gente pode fazer isso. Bom, no controle programado diretamente no hardware, ou Hardwired Control, tá? A gente vai pegar esse modelinho bem, quer dizer, não é tão simples, mas não é tão complicado quanto as arquiteturas que a gente tem hoje aí, só para a gente poder entender, tá? A gente tem, ó, nesse desenho, figura que vocês estão vendo aí, a gente tem todos aqueles componentes que a gente tem na nossa arquitetura. O RDM, o RM, o CI, o contador de instrução, o RI, o registrador de instrução, a unidade de controle, que a gente vai ver como implementar ela, o acumulador e a unidade aritmética lógica, tá? E esses componentes estão interligados, tá? Agora vocês estão vendo aí cada sinalzinho desse, C5, C12, C8, C1, C2, C4, etc, tá? Isso são sinais como se fosse uma chave, tá? Quando o sinal, por exemplo, C0 está em 0, é como se tivesse uma chave aberta, ou seja, o RM, o conteúdo do RM não está saindo para fora da unidade central de processamento, não está sendo passado para o barramento de endereço. Quando eu tenho o sinal C0 em 1, é como se fosse uma chave que eu estou ligando, estou conectando esses dois fios onde está o sinal, então o conteúdo do RM pode passar para o barramento de endereço, tá? Então, esses são sinaizinhos de controle. E o que a gente vai fazer para gerar essa unidade de controle? A gente vai ver, para cada microoperação daquelas, quais os sinais que têm que estar ativos ou não. E dependendo de quais sinais têm que estar ativos ou não, em que determinado instante, a gente consegue projetar essa nossa unidade de controle.
Bom, então vamos lá. No nosso subciclo de busca, a gente tem que ter, em T1, contador de instrução, o conteúdo tem que ir para o registrador de endereçamento de memória. No tempo T2, o conteúdo da memória tem que ir para o RDM, o contador de instrução tem que ser incrementado, e no tempo T3, o conteúdo da RDM tem que ir para o registrador de instrução. Tá? Então vamos ver aqui como que a gente tem que fazer. Para o conteúdo do contador de instrução e para o RM, vocês estão vendo aí, que o sinal C2, o sinal que está saindo do contador de instrução para o RM, ele tem que estar ativo. Ou seja, ele tem que estar em 1. Eu tenho que estar com essa chave ligada para fazer a ligação entre o C e o REM para que o conteúdo do contador de instrução, que é o endereço, vá para o REM. Se ele estiver aberto, se ele estiver em 0, eu não consigo. É como se tivesse, né, eu tenho um fio que está aberto, eu não consigo passar a informação. Então ele tem que estar em 1, que é como se tivesse uma chave fechada, para eu poder transferir a informação do CI para o REM. Bom, em T2, o que eu preciso? O conteúdo da memória tem que ir para o RDM. Para isso, aquele sinal C5 lá ligado na RDM tem que estar em 1, porque o barramento que está no barramento de dados passa para o RDM. A linha de read, que não está aí na figura, tem que estar ativa também, porque eu tenho que dar o comando de read. E a linha C0 tem que estar ativa também, porque eu tenho que passar o conteúdo do registrador de endereçamento de memória para o barramento de endereço. E no tempo T3, o conteúdo do RDM tem que ir para o registrador de instrução. Então, para o conteúdo do RDM poder passar para o registrador de instrução, vocês vão ver aí que o sinalzinho C4 que está em vermelho tem que estar ativo. E esse sinalzinho C4 tem que estar em 1 para eu poder fazer a conexão do RDM com o RI. Bom, e para a gente, então a gente viu quais sinais que tem que estar ativos no ciclo de busca. Então agora a gente vai ver quais sinais que tem que estar ativos no ciclo de execução, tá? Para a instrução que a gente viu, o ADX, né? A gente viu que o conteúdo do RI que tem um operando, que é o endereço, tem que ir para o registrador de endereçamento de memória. O conteúdo da memória aí tem que ir para o RDM em T2 e o conteúdo do acumulador mais o conteúdo do RDM, onde está o meu operando, tem que ser somados e colocados no acumulador, né? Então vamos ver quais os sinais que tem que estar ativos de cada vez aí, né? Bom, para que o conteúdo do meu operando, que é o meu endereço, possa ir para o meu registrador de endereçamento de memória, eu tenho que ter os sinais C4 e o C8 ativos. O C4 liga aquela linha ali do RI e o C8 liga ao REM, né? Então tem que ter o C4 e C8 ativos. Para no tempo T2 eu poder fazer a leitura dos dados que estão na memória para RDM, quem tem que estar ativo? O C0, que vai jogar o endereço que está no REM para o barramento de endereços. O sinal read, que é o sinal de controle para dizer para a memória que eu quero fazer uma operação de leitura. E o sinal C5, que interliga o barramento de dados com o RDM. Tá? E, finalmente, para a gente poder efetivar a soma do conteúdo do acumulador com o RDM, né, quais sinais que a gente vai ter que estar ativo? O C6, que joga o conteúdo do RDM para a unidade aritmética lógica. O C9, que joga o conteúdo do acumulador para a unidade aritmética lógica. O resultado da soma desses dois vai ser a saída da UAL e eu tenho que ter o sinal C7 ativo para que esse resultado saia da UAL para o acumulador. Tá? Bom, então o que a gente tem aqui é uma tabelinha, tá, para cada subciclo. O subciclo de busca a gente tem como é que é a temporização, né, para cada tempo, quais as microoperações que a gente tem que realizar e quais são os sinais de controle que estão ativos. Tá? Então, no tempo T1, no subciclo de busca, eu preciso ter o C2 ativo. No tempo T2, eu preciso ter o C0, C5 e a linha de read ativos. No tempo T3, eu preciso ter o C4 ativo. No subciclo de execução da instrução add, eu preciso ter o C4 e o C8 ativos em T1, o C0, C5 e o read ativos em T2 e o C6, C7 e C9 ativos em T3. Bom, então qual é a ideia? A ideia é que a gente vai gerar expressões lógicas, que vocês já viram em outras disciplinas anteriores a essa, né? A gente vai gerar expressões lógicas para gerar os sinais C2, C5, C4, etc., para eles serem ativos na hora que eles têm que ser ativos, né? Bom, para isso, olha aqui, por exemplo, o sinal C2 tem que estar ativo quando? Quando é um subciclo de busca, quando está no tempo T1, né? Então eu tenho que ter essas informações de alguma maneira para poder montar a expressão booleana para eu saber quando é que o C2 está ativo,
Tá? Então, para isso, a minha unidade de controle, o que ela vai ter que ter? Ela tem que ter uma informação em qual subciclo eu estou, se é busca, execução, indireto, interrupção, etc. Então, para isso, eu preciso de 4 subciclos, eu vou precisar de 2 dígitos para me identificar qual é o subciclo. Então, a gente usa esses 2 dígitos aí, P e Q. Tá? Então, os dígitos P e Q, se eles têm o valor 00, é um subciclo de busca. Se tem o valor 01, indica que é um subciclo indireto. Se é um 0, é um subciclo de execução. Se é um 1, é um subciclo de interrupção. Tá? Bom, dado isso, vamos ver o exemplo de um dos sinais só. A gente não vai fazer para todos os sinais da expressão booleana, a gente vai ver um sinal só para vocês terem uma ideia como é que a coisa acontece. Olha o sinal C5, repara na tabela aí. Ó. O sinal C5, quando é que ele tem que estar em 1 ativo? No subciclo de busca, no subciclo de execução da instrução ADD, e quando? Em T2, tá vendo aí, ó, vocês veem que em T1, em T3, para essas duas subciclos aí, para esses 2 subciclos, ele não precisa estar ativo. Ele só precisa estar ativo em T2 do subciclo de busca e do subciclo de execução, da instrução ADD. Beleza. Então, olha, a gente monta uma expressão booleana, né, para esse sinal C5. Olha como é que é essa expressão booleana, olha. Tem que estar ativo em busca. Busca é dado pelos bits P e Q, que estão em 0 e 0. Se eu inverter cada bit desse, vai ficar 1 em 1. Se eu fizer um AND lógico, que essa bolinha aí está dando é o símbolo do AND lógico, P e Q barrados, né? 1 em 1 vai dar 1. AND, quando o meu relógio T2 estiver com valor em 1. Então, eu tenho que ter o P e o Q em 0, 0, né? Para indicar o ciclo de busca, no tempo T2. Aí eu tenho que ter o meu C5 ativo, ou seja, tem que ter o valor 1. Então, olha, quando o P e Q for 0, 0, o P barrado é 1. O Q barrado é 1, 1 AND 1 dá 1, e quando o T2 está em 1, 1 AND 1 AND 1 AND 1 dá 1. Então, o meu C5 está com valor 1 ativo. Ou quando acontece o quê? Quando eu estou num subciclo de execução. O meu subciclo de execução, vocês veem aí que os bits P e Q estão com os valores 1 e 0. Então, qual é a expressão booleana associada a ele? O P eu não inverto, o Q eu inverto, porque o sinal dele é 0, e tem que acontecer isso quando estiver no subciclo de execução e for no tempo T2. E, além disso, isso tem que acontecer, esse sinal C5 tem que estar ativo, quando estiver na instrução ADD, né? Que é o que a gente vê aqui. Por exemplo, se vocês forem olhar uma instrução STR, eu não preciso ter esse símbolo C5 ativo no subciclo de execução, porque eu não estou lendo nada da memória, tá? Mas a instrução ADD, a instrução LDA, por exemplo, né, que eu estou lendo alguma coisa da memória, precisam estar... esse sinal C5 precisa estar ativo. Então, a expressão booleana vai ser P, AND, Q barrado. Aí, algum sinal que me indique que é uma operação de LDA ou de ADD, de soma. Isso aí também eu vou ter que gerar lá pelo meu RADA. Né? Quando eu decodificar a minha instrução, né, eu sei que é uma instrução LDA ou uma instrução ADD, junto com o sinal lógico T2. Então, eu tenho toda essa expressão booleana C5 aí, né? P barrado, AND Q barrado, AND T2, mais P, AND Q barrado, AND LDA, ou ADD, AND T2. Essa expressão booleana, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar circuitos combinacionais e implementar os circuitos combinacionais. Os circuitos combinacionais vão ter que implementar essa expressão booleana. Tá? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Para todos os sinais, C1, C2, C3, C4, até o C12, a gente vai ter que descobrir qual é a expressão booleana associada a ele e gerar circuitos combinacionais que vão me gerar os sinais de forma correta. Então, esse aí é um esquema de controle, tá? Isso aí tudo que eu estou falando é como a gente vai fazer um sistema de controle programado diretamente no hardware, tá? Então, a gente tem um registrador de instrução. Desse registrador de instrução, lembra? A gente tem uns bits que dizem qual é o código de operação. Esse código de operação vai passar por um decodificador de instrução. Lembra, cada saída da minha linha do decodificador de instrução vai indicar qual é a instrução que eu quero, se é um ADD, um LDA, um STR. Então, aqueles bits que a gente viu na expressão booleana vão ser tirados daí. Vão entrar na unidade de controle também alguns flags dizendo se o resultado é 0 ou se tem carry, etc. É muito importante entrar aqueles tempos, T1, T2, T3, porque eu sei que os sinais têm que ser gerados de acordo com aqueles tempos. E o que que sai? Entram esses sinais de entrada, né, dizendo qual é a instrução que eu estou executando, aqueles bits P que a minha própria unidade de controle vai ter que gerar, os meus tempos estão entrando aí, e vai ter uma lógica combinacional aí dentro da minha unidade de controle que vai me gerar de forma correta, se ela estiver bem implementada, os sinais C0 até o C12 e os sinais externos que eu preciso, sinais de read para a memória, write para a memória, read de entrada e saída e write de entrada e saída, tá? Bom, quais os problemas a gente fazer essa implementação
no controle programado diretamente no hardware. A gente já viu, a gente fez uma arquitetura super simples, com poucos sinais, e a gente só fez a definição da expressão booleana de um sinal. Imagina se a gente tivesse que fazer a expressão booleana dos 12 sinais, imagina uma arquitetura muito mais complicada, que eu tivesse muitos mais sinais, né? A gente começar a gerar todas essas expressões booleanas é mais chato, mais complicado. Dá muito mais erro, é mais difícil de fazer. Tá? Então, o pessoal começou a pensar numa outra maneira de fazer isso. A outra maneira foi vislumbrada pelo Wilkes, um pesquisador, em 1951. Ele olhou a cara dessas microoperações, né? Você vê lá, na busca eu tenho que pegar o conteúdo e colocar no REM, no tempo T1, a memória RDM, etc. Ele olhou essas microoperações e falou assim, essas microoperações estão com uma cara de microinstruções. Tá? Um conjunto dessas microoperações, a gente podia considerar que essas microoperações são uma microinstrução. Isso aí está com uma cara de um microprograma. Tá? Então, o pessoal começou a ter essa ideia de vamos tentar implementar a execução dessas microoperações como a gente implementa a execução das instruções de mais alto nível, como, por exemplo, load, add, etc. Tá? Então, a ideia é a seguinte, cada conjunto de microoperações que é executado em um determinado tempo, T1, T2, porque a gente viu que a gente pode ter microoperações operando simultaneamente, tá? A gente vai falar que é uma microinstrução. E uma sequência de microinstruções é um microprograma, ou tem um nome, talvez seja mais famoso para você, chamado firmware, que é uma programação que você faz, né? Ela está entre o hardware e o software, né? Ela não é nem tão hardware, ela tem uma certa programaçãozinha, mas ela é mais ligada ao hardware, ela não é só programação como o software. Então tem um nome que o pessoal chama de firmware. Bom, dado que a gente olhou essas microinstruções, está com uma cara de ser um programinha, mas e daí? Como é que a gente vai usar isso aí para implementar a nossa unidade de controle? Tá? O negócio é o seguinte, cada microoperação dessa, o que ela tem que efetivamente fazer? Tá? Seja no controle programado diretamente no hardware, seja no controle por microprogramação, o que tem que acontecer? Em cada microoperação, a unidade de controle ativa ou desativa aquelas linhas, C1, C2, isso vai continuar a mesma coisa. Tá? Eu tenho que ativar aquelas linhas. Aí o que o pessoal pensou? Vamos fazer o seguinte, cada linha de controle daquela vai ser representada por um bit. Tá? E aí a gente tem uma palavra de controle, é um conjunto de bits, onde cada bit daqueles ali vai representar uma linha de controle. Tá? E aí o que acontece? Cada microoperação vai ser representada por esses bits da linha de controle. E o que basta fazer? Basta saber, numa determinada microoperação, quais os sinais têm que estar ativos. Então, aquela minha palavra da minha microoperação, aquela minha microinstrução, vai ser simplesmente os sinais que têm que estar ativos em 1 e os sinais que não estão ativos em 0. Então, eu tenho uma palavra de controle e uma microinstrução. E aí, o que eu faço? Eu ligo esses bits da minha microinstrução direto nos sinais de controle. E aí, eu ativo os sinais corretamente. Então, isso que eu acabei de falar para vocês, né, é o que a gente chama de microinstruções horizontais. Tá? Vocês vão ver esse campo aí, LCDI, é a linha de controle do barramento interno e LCDE é a linha de controle do barramento externo. Então, essas linhas de controle, né, que depois vocês vão ver embaixo aí, tem no item B, exemplo de campo LCDI de uma microinstrução, tá? Essas sinais B1, B2, B3 da linha de controle, eles nada mais são que sinais que eu vou ter que ativar e desativar e que eu vou ligar direto naqueles sinais C1, C2, C3 que ativam, abrir e fechar aquelas chavinhas. Tá? Então essas linhas de controle vão ser ligadas direto naquelas chavinhas. Tá? E a gente tem que cada microinstrução dessa, o que é executar uma microinstrução? É simplesmente jogar os valores dessas linhas de controle lá na minha unidade central de processamento. Essas linhas de controle estão ligadas, por exemplo, o bit B1 está ligado lá no meu sinal C4, por exemplo. Então, basta eu conectar esse bit no meu sinal C4. E aí, quando eu for executar a instrução, efetivamente, a única coisa que eu estou fazendo é jogar esse sinal que é 0 ou 1 na linha C4. Só isso que eu estou fazendo. Tá? Então, a minha microinstrução, ela podia ter só os sinais de controle que eu preciso para executar, para que aconteça o que aquela microoperação precisa fazer. Só que, como um programa normal, né, eu vou executando uma instrução atrás da outra e tem horas que eu posso ter que desviar para um outro subciclo de instrução.
tá, da minha instrução. Se eu estou fazendo subciclo de busca, eu tenho que desviar para o meu subciclo de execução. Então, pode ser que eu tenha que ir executando uma microinstrução uma atrás da outra, ou pode ser que eu tenha que fazer um desvio. E aí, como é que eu vou saber se tem que fazer o desvio? A gente tem esse campo BC, que são os bits de condição, que dizem que dependendo de uma condição eu vou desviar ou não. E aí, para onde que eu vou desviar? No próprio campo dessa microinstrução, que nem a gente tinha no campo das macroinstruções, né, instrução ED, história, etc., a gente tem um campo, esse EPMI, que é o endereço da próxima microinstrução, caso eu não vá executar a próxima microinstrução sequencialmente, se depender de alguma condição, eu tenho que ir para uma outra microinstrução. E qual é o endereço dessa próxima microinstrução? Está dado por esse campo EPMI. Tá? Bom, isso são as microinstruções horizontais. As microinstruções verticais é só uma outra maneira de implementar a mesma coisa. Tá? A gente continua tendo o campo dos endereços de desvio, continua tendo o campo do código de condição, só que agora, ao invés de a gente ter uma linha de controle para cada sinal daqueles de controle, que a gente liga diretamente, né, isso aí, qual o problema disso aí? Isso aí, o problema é que para cada sinal de controle eu tenho que ter uma linha de controle, então pode ser que essa minha palavra fique com muitos bits, tá? Tanto para os sinais do barramento interno, quanto para os sinais do barramento externo à unidade central de processamento. Então o pessoal bolou o seguinte, não, a gente faz o seguinte, a gente usa menos bits para cada microinstrução, só que esses bits, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai decodificar, a gente sabe, essa microoperação o conteúdo do CI tem que ir para o REM, então tem um código lá. Aí eu vou ter que botar uma coisa a mais, um decodificador a mais, que para esse código, ele efetivamente vai gerar os sinais de controle corretos para que essa operação, conteúdo de CI, vai para o REM. Tá? A única vantagem disso aí é para eu diminuir o número de bits das microinstruções, porque eu não vou ter o mesmo número de linhas de controle para o número de sinais de controle. O problema aí é que eu vou introduzir um pouco mais de lógica e pode ser que fique um pouco mais lento. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma mini CPU, tá? Para executar essa microoperação. A gente tem uma memória de controle. Nessa memória de controle, a gente tem todas essas microinstruções armazenadas, sejam horizontais ou verticais. Então, por exemplo, a gente tem uma rotina que realiza o ciclo de busca. Então, essas linhas aí diretas são as microoperações que eu vou executar, uma atrás da outra, tá? E aí, no final da rotina que realiza o ciclo de busca, eu tenho um desvio para o ciclo de execução. Então, eu tenho uma instrução que me faz desviar para o ciclo de execução. Depois, eu tenho uma rotina de tratamento de interrupção, que é constituída de várias microoperações. Aí, eu tenho, por exemplo, uma rotina para executar a macroinstrução LDA, que é constituída de várias microoperações. A gente já viu, por exemplo, a última rotina é a instrução ED. Eu preciso daquelas microinstruções para realizar o ciclo de busca da instrução ED. Então, na verdade, eu tenho todas essas, é como se fosse um programa, né, dessas microoperações que está armazenado lá na minha memória de controle. E aí, o nosso projeto da unidade de controle microprogramada vai ser uma microunidade central de processamento grande, né? O que a gente vai ter? A gente tem igualzinho que a gente tem na unidade de controle programada porrada, a gente tem um registrador de instrução entrando e a instrução, a macroinstrução que eu estou falando, né? LDA ou ED, sendo decodificada para a gente ver o que tem que fazer. Isso aí não tem jeito, eu tenho que saber qual é a instrução que eu estou fazendo para gerar os sinais do C1, C2, C3, C4, seja por RADA, direto pela expressão booleana, seja por esse esquema aqui de microprogramação. Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem um microcontador de instrução, que é como se fosse o nosso contador de instrução lá da nossa arquitetura mais macro. E a gente tem uma lógica de sequenciamento. Então, essa lógica de sequenciamento, o que ela faz? Ela coloca nesse microcontador de instrução o endereço da microoperação que tem que ser realizada, da microinstrução que tem que ser realizada, e manda um comando de leitura da memória de controle. O que vai acontecer? Quando eu tenho um endereço de uma determinada instrução e o comando de leitura para essa memória de controle, o que vai acontecer? Aquela instrução que está guardada lá naquela memória de controle vai ser passada para um registrador de instruções lá dessa micromemória. E aí, essa instrução, se for uma microinstrução vertical, eu posso ligar direto aquelas linhas de controle nos sinais, tá? Esse esquema que vocês estão vendo aí é um esquema para quando a gente usa microinstruções verticais. Esse último decodificador aí de baixo, onde estão saindo as linhas de sinais de controle internos e externos, esse decodificador é só utilizado quando a gente precisa utilizar microinstruções verticais, tá? Porque a gente precisa decodificar aquelas linhas de controle para gerar os sinais de controle. Quando a gente está usando microinstruções horizontais, a gente não precisa desse decodificador aí, tá?
Bom, e dada a microinstrução que a gente está executando, ela volta para a lógica de sequenciamento, né? Para a lógica de sequenciamento saber qual é a próxima instrução que vai ser lida. Onde está, qual é o endereço. Ou vai ser sequencial, que eu vou executar, ou por acaso pode ser um desvio, então eu vou ter que executar uma instrução que está lá no campo daquela minha microinstrução. O operando está lá naquele campo que a gente viu que tem um campo do endereço de desvio. Tá? Então isso aí é como se fosse uma mini CPU. Tá? Porque isso aqui é uma outra maneira de eu gerar aqueles sinais C1, C2, C3, C4, C5, C6, aqueles sinais todos. Tá? Eu estou fazendo a mesma coisa nos dois casos, gerando sinais. Só que num caso eu gero as expressões booleanas. No outro eu faço uma mini CPU, uma mini UCP para executar, para gerar esses sinais. Quais são as vantagens de uma unidade de controle microprogramada? Bom, simplifica o projeto de unidade de controle, né? O implementador lá, o arquiteto, ele vai ter que fazer esse programinha, né? Mas aí ele consegue fazer esse programinha, ele consegue ver mais erros, é mais fácil ele fazer do que ele ter que gerar todas aquelas expressões booleanas que numa máquina com mais componentes e mais sinais pode ficar complicado, tá? Em geral, essa implementação é mais barata e menos sujeita a erro, né? E, em geral, como a gente tem uma lógicazinha da unidade central de processamento, né? Tem lá um contador de instrução, uma memória e eventualmente um outro decodificador. Enquanto que quando eu tenho que implementar instruções booleanas, pode ser que eu tenha que ter decodificadores e lógicas mais complexas. Não, mas nem tudo são flores, né? Quais são as desvantagens que a gente tem numa unidade de controle microprogramada, né? Ela, por ser... né, eu tenho toda eu tenho que ler a instrução numa memória e às vezes decodificar ou não e depois ver para onde eu vou, etc. A implementação dela faz com que a unidade central de processamento seja mais lenta, né? A implementação da unidade de controle seja mais lenta. Se eu implementar uma unidade de controle, a mesma unidade de controle, por microprogramação ou controlar diretamente no hardware, a implementação controlada diretamente no hardware, em geral, vai ser uma implementação que vai funcionar mais rapidamente do que por microprograma. Tá? Então, o que aconteceu? Essa unidade de controle ser implementada por microprograma é muito interessante quando a gente tem várias instruções de alto nível, né? A gente tem máquinas, são a CISC, por exemplo, a gente tem várias instruções, um conjunto enorme, e aí se a gente tem muitas instruções para implementar de alto nível, a gente vai ter muitas microoperações, é muito mais confuso, então fica muito mais fácil a gente implementar usando a microprogramação. As máquinas RISC, que já tem um conjunto bem mais restrito de instruções, né? E o conceito da arquitetura RISC é olhar para a eficiência, a maioria das máquinas RISC é implementada com controle diretamente no hardware. Então isso aí é só para vocês verem, juntar um pouco os conceitos que a gente viu até agora de memória e de unidade central de processamento. Isso aí é um esquema de um Pentium P6, que já é uma máquina que não é tão nova, mas só para vocês terem uma ideia, já é uma máquina mais complicadinha, mas só para vocês terem uma ideia que a gente tem exatamente os componentes que a gente andou vendo por aí. Ó. A gente tem uma cache L2 ali que está perto do System Bus, tá? Então a gente tem uma memória cache do nível 2. A gente tem uma memória cache do nível 1, onde a gente armazena as instruções. Vocês vão ver aí tem um Instruction Decoder. Esse Instruction Decoder é o decodificador das instruções, tá? Tem vários blocos aí no caso dele. A gente tem, aí embaixo tem Executing Unit, né? Essa Executing Unit é onde estão todas as minhas ALUs, né? Minhas unidades lógicas, a aritmética lógica unit ou unidade lógica aritmética. Vocês podem ver aí, ó, que a gente tem uma unidade de ponto flutuante, essa FP Unit, tá? A gente tem duas unidades de ponto flutuante. Falei para vocês que hoje em dia os coprocessadores de pontos flutuantes estão dentro já da UCP. A gente tem unidades para fazer operações inteiras, tá? E a gente tem, vocês vão ver aí também, a gente tem uma unidade de cache de dados, que está dentro da unidade central de processamento. Vocês vão ver aí que tem esse Microcode Instruction Sequencer, esse sequenciador de instruções de microcódigo, que é justamente essa unidade microprogramada que a gente falou. E tem, por exemplo, esse Next IP Unit aí, é o contador de instrução. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente viu até agora, que essas coisas são implementadas com os conceitos que a gente viu até agora sobre memória e unidade central de processamento, vocês conseguem pegar um esquema de uma máquina que existe aí no mercado e já conseguem dar uma entendida do que está acontecendo lá. Então vamos ver só um exercício sobre pipeline, tá? Que
técnica importante, né? Vamos ver esse exercício aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma unidade central de processamento e o pessoal sacou, os arquitetos de hardware dessa unidade central de processamento sacaram que eles tinham, na verdade, assim, 4 blocos, né? As instruções podiam ser separadas numa sequência de 6 blocos, A, B, C, D, E e F, tá? E cada bloco desse tem durações diferentes, tá? O primeiro bloco são 80 PS, a unidade que eles usaram é 10 a menos 12 segundos. O segundo bloco B é 20, o C é 70, o D 40, o E 60 e o F 10. Tá? Então, vocês veem aí que eles conseguiram, eles sabem que esses estágios são independentes, tá? E só que eles têm durações variadas. Então, o negócio é o seguinte, eles querem criar uma máquina pipeline, tá? E aí, essa máquina pipeline, usando esses 6 estágios que a instrução tem que passar, eles podem criar uma pipeline em 2, 3, 4 ou 5 estágios, tá? Isso dependendo da arquitetura. Isso aí, quanto mais estágio eu coloco, tá? Provavelmente eu vou ter um melhor desempenho, mas também eu vou ter que usar mais registradores, a minha arquitetura pode ficar mais complicada. Então é sempre, né, esse balanço entre custo e desempenho, tá? Então vamos ver como vocês, arquitetos, fariam um pipeline em 2, 3, 4, 5 estágios dessa instrução que pode ser dividida nessa sequência de 6 blocos. Tá? Então, como das outras vezes, eu acho legal se vocês puderem pensar um pouquinho para depois verem a resposta. Então, vamos lá. Qual é a ideia? Eu quero fazer um pipeline de 2 estágios. O que eu tenho que objetivar? Eu tenho que dividir esses 6 blocos em 2 estágios. Tá legal? Estou supondo que eles são todos independentes entre eles. Eu só vou dividir em 2. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar fazer com que a soma dos blocos, do tempo dos blocos que eu vou botar em cada estágio, seja mais parecida entre eles. Tá legal? Porque eu sempre, no pipeline, eu sempre vou ter que, nos estágios, vão ter que ter a mesma duração. Independente se eu realmente preciso daquela duração, só por uma facilidade de implementação do hardware, eu vou fazer com que aqueles estágios durem o mesmo tempo. Só porque é mais fácil de implementar. Tá legal? Então, olha, imagina que eu vou separar em 2 estágios e eu ponho no primeiro estágio o bloco A, de 80, e no segundo estágio B, C, D, E e F. Então, se eu botasse o primeiro estágio, o bloco A, eu teria 80 de duração. Se eu botasse o B, C, D e F, eu teria 90, 130, 190, 200. Então, eu teria um estágio de 80 e um estágio de 200, que não é uma boa coisa, porque são muito diferentes, né? Então, se vocês forem brincar um pouco aí, vocês vão ver que o melhor jeito de eu dividir em 2 estágios é o bloco A, B e C ficar no primeiro estágio e o D e F ficar no segundo estágio. E aí a gente vai ver, se vocês verem aí, a gente vai ver, se a gente botar o A, B e C no primeiro estágio, a gente tem um tempo de 170, juntando a soma de cada bloco. E o DF a gente vai ter um tempo de 110. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um pipeline, que esses 2 estágios vão durar a duração do estágio que dura mais tempo, que é o primeiro, que é o ABC, que é 170. Tá legal? Então eu vou fazer um pipeline de 2 estágios, sendo que cada estágio, no primeiro estágio está incluído o A, B e C, que dura 170, no segundo está incluído o D e F, que só dura 110, mas vai gastar mais 60, aí ele dura 110, mas eu vou fazer com que ele dure 170, tá? Bom, e aí, eu quero saber qual é o tempo de execução de 10 instruções nesse pipeline, né? Bom, isso é uma coisa que vocês pensarem, é fácil de ver. O tempo de execução da instrução de N instruções do meu pipeline é o seguinte, é o tempo de execução de uma instrução mais o número de instruções que eu tenho, menos 1, multiplicado pelo tempo de um estágio do pipeline, tá? Então, vamos ver no nosso caso aqui, isso que eu estou falando. Qual é o tempo de execução de uma instrução? É o tempo de executar os 2 estágios do pipeline, que é 340, tá? Então, o tempo de execução das 10 instruções vai ser o tempo de execução de uma instrução, que são os 2 estágios de 170, 340, mais o número de instruções menos 1, se eu tenho 10 instruções, esse número vai ser 9, multiplicado pelo tempo de duração de um estágio pipeline, que é 170. Então, se eu fizer 340 mais 9 vezes 170, vocês vão ver que dá 1870 PS, que é a unidade de tempo que eu estou fazendo aí. Em 3 estágios, né, também, da mesma maneira. Agora, eu vou dividir em 3 estágios, os estágios têm que ter um tempo parecido. Então, vocês podem brincar um pouco aí como é que vão dividir isso aí, mas vocês vão ver que a melhor divisão é, no primeiro estágio ficar o A e B, com tempo de duração de estágio de 100, depois o segundo estágio C e D, com duração de 110, e no E e F, o seu terceiro estágio, com duração de 70, beleza? Então, o que eu tenho? 3 estágios, um com duração de 100, 110 e 70. Como eu tenho que fazer sempre os estágios durarem o maior estágio que eu tenho, eu vou ter 3 estágios com duração de 110.
Para eu executar as 10 instruções, eu vou precisar do tempo de execução de uma instrução, que é 3 estágios de 110 para executar uma instrução, vai ser 330, mais o número de instruções menos 1, que é 9, multiplicado pelo tempo de um estágio, que é 110, que vai me dar 1320. Tá? Então, de 2 para 3, eu tive um ganho de tempo aí na execução dessas instruções, diminuiu, né, o tempo. Se eu for fazer a execução em 4 estágios, vocês vão ver que para esse caso a melhor distribuição é o bloco A ficar no estágio, o bloco B e C ficar no segundo, o bloco D no terceiro e o bloco EF no quarto. Tá? E vocês vão ver também que a duração do maior estágio aí é a duração do segundo estágio, que tem o B e C, que dura 90. Então, quanto tempo vai demorar para executar as 10 instruções? 4 vezes 90, que é a execução de uma instrução, 360, mais 9 vezes a duração do estágio, que é 90, que vai dar 1770 PS, que também é menor quando eu estou usando 3 estágios. E finalmente 5 estágios, vocês vão ver aí que a melhor divisão é eu ter o bloco A no primeiro, o bloco B no segundo, o C no terceiro, o D no quarto e o EF no quinto. E aí, fazendo juntando esses blocos em cada estágio, a gente vai ver que a duração maior que a gente tem aí é 80. Então, a gente vai ter que a duração para executar uma instrução vai ser 5 vezes 80, que é 400. E para eu ver a execução das 10 instruções, eu pego a execução de uma instrução, que é 400, mais 9 vezes a duração do estágio, que é 80. Então, eu vou ter 1120, é a duração de executar as 10 instruções com um pipeline de 5 estágios, que é a menor de todos para esse caso aqui. Bom, então, com essa aula de hoje, a gente acaba de ver essa parte da arquitetura da unidade central de processamento, né? A gente vê esse exercício de pipeline. Eu acho legal, aconselho vocês a fazerem os exercícios 23, 24 e 25 do capítulo 6 do livro texto, tá? Que vai estar abordando mais essa parte que a gente viu hoje, que é linha de montagem, implementação do controle, barramentos, que eu acho que é importante para vocês exercitarem isso aí.